Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma ilustre visita, um grande amigo aí, uma grande personalidade da fisioterapia, nosso grande amigo Rodrigo Vasconcelos. Tudo bom, Rodrigão? E aí, Foucault, e aí, Rafa? Obrigado mais uma vez aí para a gente discutir coisas da fisioterapia, né? Com certeza. Rodrigo Vasconcelos não sabe, mas o episódio deles é um dos mais escutados da nossa história. Então depois a gente manda as métricas para ele, com certeza ele vai ficar muito feliz. Acho que legal, que legal. E o episódio que ele gravou anteriormente, para quem não assistiu, é de saúde baseada em valor, né? Então, um episódio, uma temática muito quente. E aí a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre outra temática que o Rodrigo, com certeza, é uma das grandes referências, que é sobre o modelo de estratificação, que dentro delas, uma delas é o nome do episódio, que é em relação aos subgrupos, mas o Rodrigo vai desmistificar um pouquinho essas coisas. Então, vou falar só boa noite para o Rafa não ficar esquecido aqui. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora vocês estão ouvindo. Realmente é um prazer ter o Rodrigo aqui de volta, né? Sempre rola um ótimo papo, seja online ou não. E o último papo foi bom, né? Eu ia falar exatamente isso, ele está entre ali os nossos episódios mais escutados, né? Acho que mexeu com o pessoal discutir conceito de saúde baseada em valor. Online, fora sem ser online, a gente nunca conversou, né, Rafa? Eu acho. A gente já conversou no Cobrafita ou eventos assim. Eu sou ruim de memória para essas coisas, mas a gente já... Eu achei que nosso relacionamento era 100% digital, mas que legal que a gente... eu tenho esse então ele é híbrido, então. Nosso relacionamento é híbrido, então. Tem gente que eu só conheço digital e acho que eu conheço pessoal. Tem gente que eu conheço pessoal, acho que conheço só digital. Acho que a pandemia deu uma mexida. E a gente teve um grande prazer de estar junto agora esses tempos, né, Rodrigo? A gente estava no Congresso em Vitória da Conquista, né? Então a gente teve altos papos e futuramente vai sair algum episódio sobre aqueles assuntos que a gente está tentando entender o que a gente pode passar dessas informações. Não, passa o convite, eu não quero participar desse episódio. Então a gente deixa no segredo para o pessoal. Vamos criar coragem primeiro, né? Não tenho como começar da notícia, né? Pauta fantasma, deixa anotada a pauta aí. Quem Exato. Sabe um dia. É uma pauta Quem oculta. sabe um dia, numa melhor ocasião. Com certeza. Quando a gente tiver uma resposta para aquilo, provavelmente a gente grava um episódio sobre o assunto. Perfeito. Bom, vamos começar sobre o assunto, então. O pessoal vai ficar curioso, né? Sem dúvida. A gente vai deixar uma caixinha para falar assim, qual que é o assunto? Qual que é o tema oculto? Bom, mas vamos conversar sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre subgrupos, e a gente vai começar esclarecendo a terminologia que todo mundo confunde, que subgrupos é o TDC, e na real é muito além disso, e nada melhor do que Rodrigo Vasconcelos para falar um pouquinho dessa real definição do quando a gente fala de modelo de estratificação e contar um pouquinho dos modelos existentes e todo esse histórico aí, né? Então, Rodrigão, vamos começar por essa parte. Lógico, eu acho que fica fácil didaticamente. Só tem 3 modos de a gente atender pacientes hoje no mainstream músculo-esquelético. Os 3 tradicionais, os 3 big approaches. O primeiro é o stepped care, que é o cuidado passo a passo. Ele é usado em grandes sistemas de saúde, como o NHS. Por exemplo, você pode usar qualquer sistema, ombro, joelho, assim por diante, por exemplo, coluna. Stepped care. Primeiro, o General Practitioner, ou GP, não vai pedir exame, vai te dar educação e uma medicação simples, não opioide. E vai te orientar, os pacientes menos complicados. Se esses pacientes não melhoram, aí ele muda a medicação específica para ou anti-inflamatórios hormonais, ou começa a utilizar opioides mais fracos, uma cascata, e encaminha o paciente para um serviço de reabilitação. E se o paciente não melhorar, aí vai para bloqueio. E se o paciente não melhorar, o paciente vai para cirurgia. Então, grandes centros, o SUS tem modelos igual a esse, mas, por exemplo, o sistema holandês,
O sistema inglês tem o Stepped Care, que de acordo com a complicação que vai acontecendo, ou eles, de acordo com a resposta de grande número de pessoas, a complexidade vai aumentando. Então, é passo a passo. Um Stepped Care, mas todos os pacientes passam pelo mesmo processo. O segundo modelo, a gente tem o chamado Stratified Care, ou modelo estratificado. O modelo mais simples, mais comum que a gente conhece, pode ser utilizado foi publicado pelo Linton, que é o Orebro, e pelo Hill, que é o Startback. Então, você pega grandes populações, você divide essa população entre riscos de cronificação, médio risco, alto risco e baixo risco, e você trata essas pacientes de acordo com a demanda que essas pacientes teriam com esse modelo. Esse modelo é bom porque ele pode alocar recursos mais específicos para populações que necessitam de mais cuidado, e as pessoas de baixo risco, entre aspas, necessitariam de menos investimentos ou de menos ênfase no cuidado. O modelo estratificado também de grandes públicos são os modelos que nós conhecemos, que também estratificam o paciente entre red flag, paciente com dor lombar inespecífica, e os pacientes com dor lombar específica. Então, esses são modelos chamados estratificados. E tem o terceiro modelo, que é o Matched Care, ou o modelo Tailored Care, que é o modelo seria mais de precisão, personalizado, especificado para cada paciente, que são os modelos de subgrupagem. E que aí nós temos diferentes modelos. O primeiro deles, na fisioterapia, e lembrando que, tipo, na história da humanidade, dentro da própria filosofia, o ser humano, para organizar ideias, ele classifica coisas. Se você for ver as publicações de Sócrates, ele faz isso, ele estratifica especificamente as questões da natureza, dos seres vivos e assim por diante. Então, a classificação ela já vem desde da nossa história de você organizar ideias, organizar assuntos, de organizar o pensamento humano, né? Então, na verdade, o modelo especificamente daí de matched care ou de modelo de precisão seria intenções que começaram na fisioterapia com realmente o grande pioneiro nisso, que foi o MDT, o Mackenzie, que classificou os pacientes em 3 subgrupos, né, de desarranjo, postural e disfunção. E desse modelo, o segundo modelo, veio o modelo de Pittsburgh a partir de 1992, 93, que foi a primeira publicação, que é o TBC, que foi criado dentro de uma linha de pesquisa da Universidade de Pittsburgh, com o Dr. Enhart, que foi o primeiro presidente da IFONT, que é a Federação Internacional de Terapia Manual Ortopédica. Ele é um quiropata e fisioterapeuta, e as ideias dele, pragmáticas do dia a dia clínico, ele percebeu que as respostas dos pacientes eram diferentes, e o Dr. Delito era o pesquisador. Então, o professor Delito colocou as ideias dele em um modelo de linha de pesquisa e transformou esse modelo de pesquisa numa publicação que, em 1993, foi publicada e que depois foi dada uma proposta em 1995. Nesse modelo de 1993, ele entrou já gerando briga, entre aspas, discussões com o modelo do MDT. Então, os dois modelos cresceram por farpas. Por que cresceram criando farpas? Porque o modelo do TBC, ele utilizou o desarranjo para um dos subgrupos do modelo TBC. E o desarranjo é o grande modelo do MDT, onde 70% dos pacientes a 80% dos pacientes são classificados. E a primeira publicação que eles fizeram foi tipo uma provocação com o MDT, porque eles classificaram 2 pacientes que teriam alterações de hipomobilidade, e naquele modelo eles utilizavam hipomobilidade de ilíaco, perna mais curta, espinha ilíaca póstero superior com dificuldade de mobilidade, hipomobilidade na palpação, e viram que aqueles pacientes precisavam de mobilidade. E o outro grupo, eles utilizaram os mesmos pacientes que necessitariam de mobilidade, e esses pacientes utilizaram extensão repetida, né, nesse modelo. E o modelo de manipulação, ele não utilizou movimento de extensão repetida. Depois da manipulação, eles deram um movimento geral, como o catch and roll, entendeu? Faz o modelo de costa de gato e faz a lordose, de 4 apoios, né?
Ou o modelo, você senta no calcanhar e você faz a extensão como se fosse um alongamento de abdominal. Então, nada específico, entendeu? E eles observaram que os pacientes que tinham essas alterações de mobilidade, realmente em uma semana melhoraram muito mais rápido do que realizando um modelo de extensão. O MDT criticou esse modelo, porque ele falou que se os pacientes, na verdade, respondiam à extensão, você não precisava ter posto a mão no paciente. Então, daí eles publicaram de novo uma outra publicação provocando o MDT, que daí eles descaracterizaram mais ainda o modelo, onde colocou extensão mais manipulação, e no outro grupo colocou extensão, e mostrou também que houve uma melhora quando o paciente foi colocado em terapia manual. Os dois estudos foram randomizados, e aí eles começaram trocando farpas. Aí o MDT também começou a publicar estudo que o paciente que era classificado em manipulação melhorava em extensão, eles começaram a se provocar aí por 10 anos, entendeu? Hoje tem mais ou menos uma paz entre eles aí, e o TBC sempre reconheceu a importância do modelo de desarranjo. Enfim, foi uma linha de pesquisa que a primeira publicação foi em 1993, e em 95, com a publicação especificamente da proposta, a Universidade de Pittsburgh teve grandes nomes, como Judy Fritz, como Joshua Cleland, como Susan, ou seja, vários pesquisadores que agora estão me fugindo o nome, eles eram alunos de mestrado, doutorado, e essa linha foi muito forte. E aí um dos modelos que impactou bastante, que é, inclusive, o fisioterapeuta, ele tem, na verdade, muita rixa com quiropata nos Estados Unidos, foi que surgiu daí, possivelmente, regras de predição clínica, de derivação, né, que é o primeiro passo, especificamente para você identificar modelos de resposta, em critérios de terapia manual, de manipulação. E que a resposta para quem tivesse, na verdade, um certo perfil para poder ser manipulado, esse paciente teria uma melhora clínica satisfatória, rápida, seguindo o modelo do primeiro estudo de 93. Então, como ele passou pelo processo de derivação e depois ele foi validado pelo John Childs, que foi o doutorado dele, aí houve um boom nos Estados Unidos, onde todo o modelo TBC começou a ser ensinado nas graduações da fisioterapia. Então, é um modelo que o MDT e o TBC reinam no modelo americano, nos fisioterapeutas americanos, são os modelos mais difundidos, junto com a Sharman, que também é bem famosa no modelo, mas o TBC realmente ficou dominando as características de provas de graduação do terceiro ano, né, das faculdades de fisioterapia. A gente tem os modelos também estratificados, que então a gente está falando da Sharman, que é um modelo também que veio na década de 90, o modelo do MDT, o modelo do TBC, o modelo do CFT. A gente tem o modelo do John Ford, que é um pesquisador da Austrália, que ele também faz um misto especificamente, exatamente igual, só que a terapia manual ele usa Maitland. Ele fez grandes publicações randomizadas com 300 pacientes. JJ Ford, quem quiser colocar no PubMed, ele está publicando há 10 anos também de modelo de estratificação, que tem manipulação, tem controle motor, tem extensão. É muito parecido com o TBC, mas com algumas características. E tem o modelo do Peterson, que é o modelo patoanatômico, que também tem publicações randomizadas a respeito disso. Então, você tem mais ou menos uns 7 modelos de subgrupagem hoje, e todos eles, a gente dá um nome geral de subgrupagem. É o fisioterapeuta que trabalha com isso. Aqui no nosso serviço em Campinas, como fui aluno da Universidade de Pittsburgh em 2002, eu tive acesso a esse modelo, eu tive aulas com o professor com o Dr. Enhard, eu peguei ele vivo, ele morreu infelizmente de mieloma múltiplo em 2008, e eu tive aula, eu fiquei um ano na universidade, tive aula com a Judy Fritz, que era professora, John Childs era meu amigo de classe, né, que ele estava fazendo o doutorado dele, os créditos eram os mesmos, então peguei, na verdade, um ano muito rico, que grandes mentes estavam ali, o modelo estava ganhando força, alavancagem, porque ele foi criado todo dentro de universidade, todo dentro de modelos grandes e restritos de estatística e de linhas de pesquisa. E também ele revolucionou a fisioterapia mundial, porque através dessas linhas de pesquisa, por exemplo, eles que foram os principais investigadores da interdependência regional. Todos os estudos de resposta, por exemplo, de melhora de dor cervical com manipulação torácica, vieram dos modelos de subgrupos de derivação, né?
Então, é muito importante entender isso. Os estudos, inclusive, o estudo de cervical, por exemplo, recebeu validação e é validado até hoje o modelo de centralização, o grupo de centralização, que é utilizado tração em paciente que tem uma redução especificamente da dor periférica com a tração repetida, ou seja, é um modelo que é validado na cervical. Na parte da manipulação, você não conseguiu, na verdade, ter uma especificidade em quem deveria ser com dor cervical manipulado, mas ele demonstrou, na verdade, que realmente a coluna torácica tinha um papel importantíssimo na modulação, na neuromodulação dos sintomas de quem tinha dor cervical, né? Os modelos de derivação, eles começaram a receber bastante críticas, né? E as críticas vinham de modelos especificamente como eles eram feitos. E a grande crítica do modelo, agora a gente falando desses 7 subgrupos, falando do TBC, é que o modelo, ele utilizava como resposta, como o paciente que era responsivo, o paciente que tinha sucesso no tratamento, ele utilizou apenas uma variável que é importante para o paciente, que é a função. Então, o paciente que tinha uma queda em 50% da incapacidade era tido como responsivo. Só que você não levava em consideração, por exemplo, dor, você não levava em consideração, por exemplo, a opinião do paciente no Global Perceived Effect, você não levava em consideração, utilizando, por exemplo, um MCID de dor conjunto com incapacidade, você só utilizou uma derivação, uma variável que é a incapacidade. Ou seja, que possivelmente poderia não refletir o contexto da experiência do paciente como um todo na resposta que aquele paciente teve, né? Tá certo que cair 50% da incapacidade em até uma semana é uma resposta importante, porque se caiu 50%, o paciente, por exemplo, tem 40% do Oswest, ele caiu para 20%, é impossível a EVA não ter caído também. Mas existem várias variações na nossa experiência que a gente percebeu. Então, esses modelos estatísticos, e também colocaram uma coisa, a estatística é falsa. Não, desculpa, a estatística é cega. Porque se eu coloco, por exemplo, um modelo, que é interessante o modelo que eles utilizavam, né? Então, eles pegavam 80 pacientes. E aí, esses 80 pacientes, antes de começar o tratamento, eles utilizavam, então, exames clínicos e antropométricos, então eles pegavam e faziam uns 60 exames nesse paciente. Desses 60 exames, ele aplicava daí uma abordagem só em todo mundo, ou manipulava, ou fazia exercício de controle motor, ou fazia tração, e observava através de uma nota de corte, que seria só incapacidade, uma redução de 50%, por exemplo, e avaliava qual das variáveis mudou realmente ou era determinante naquele modelo, utilizando modelos estatísticos. Só que, se a gente for parar para pensar bem, se eu utilizar um modelo apenas pela incapacidade, e aí eu querer ver para trás o que tem de diferente, quem melhorou e quem não melhorou, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar, por exemplo, cor dos olhos, marca de carro preferida. Eu posso colocar hora que vai dormir. Eu posso colocar preferência de qual marca de calça jeans. Se eu colocar todas essas variáveis que não tem nada a ver com o contexto, e eu utilizar uma métrica de incapacidade de queda de 50%, pode ser que o grupo de manipulação venha cor de olhos verdes, torcedor do Guarani, gosta de carro de 2015 para baixo, e ele automaticamente gosta de, sei lá, qualquer coisa vai dar, entendeu? Porque a estatística vai dar alguma diferença, a variável estatística vai dar alguma coisa uma hora, por questões que não tem nada a ver com o desfecho clínico. E é lógico que os pesquisadores sabem disso, por isso que eles tentaram colocar todos os exames físicos que estão dentro da nossa profissão, para ver se tinha alguma diferença, mas a assertividade ela pode realmente alterar. Então, ele teve uma proposta em 1995, o TBC, e depois ele teve uma validação uma nova proposta em 2007, Sim. onde eles pegaram todos os modelos de derivação, todos os resultados que tinham, e em 2005 a cervical, e fizeram um novo update, né? E aí, agora em 2015, eles mudaram. Na verdade, eles saíram das questões da derivação e do CPR, que é a regra de predição clínica, e colocaram um modelo, não tirando esse modelo, deixaram para o modelo quando o paciente estaria com dor aguda, e eles se transformaram mais uma cara mais de guideline, mais de diretriz, colocando uma questão envolvendo dor e incapacidade, e que cada fase, automaticamente você poderia evoluir com esse paciente, e assim como um todo. Então, daí eles misturaram modelo estratificado, onde você daí classifica o paciente em yellow flag, red flag, específica, não específica, e aí misturaram com subgrupagem em modelos de 3 fases, baseado na
Aí você vê lá modelo de modulação de sintomas, fase de controle motor e fase de otimização funcional. Sim. Então, daí eles ficaram mais softs, tentaram colocar daí dentro do modelo de guideline, essa última aplicação em 2015, e eu até necessariamente eu gostei desse modelo, que foi uma publicação, mas foi uma resposta dos pesquisadores que ficaram na universidade, os novos pesquisadores e os pesquisadores antigos que ficaram na Universidade de Pittsburgh, porque também teve um racha entre esses pesquisadores que nasceram dentro da Universidade de Pittsburgh. Uhum. Porque como John Childs, Joshua Cleland, Julie Fritz, eram pesquisadores de alto nível estatístico, eles abandonaram a ideologia dos subgrupos lá do Dr. Enhard e foram para uma linha de pesquisa de estatística, o que não gostaram os professores que foram formados pelo Dr. Enhard e ficaram na universidade dando aula para graduação. Então, esses professores que ainda ficavam na base, e que a base, a primeira publicação em 95 foi esquecida, eles quiseram ir à forra e querer publicar com o aluno de doutorado, que é o Muhammad, um modelo resgatando as ideias de 1995, no qual tinham se perdido, indo atrás somente de estatística do modelo de CPR. Perfeito. Então, o próprio modelo gerou um racha, onde essa publicação de 2015 não teve participação de Joshua Cleland, de Julie Fritz, pode ver que não está no artigo. Uhum. E eles voltaram para esse modelo que eles acharam que foi distorcida a ideia do modelo que eles criaram, que era mais voltado para um guideline e não voltado mais para a estatística de CPR. Então, assim, aqui, pode falar. Eu queria só chamar a atenção, porque a história que você conta, e eu acho que esse poder de narrativa que você tem de tudo isso é muito incrível, até porque você viveu grande parte dessas coisas, né, Rodrigo? E eu acho que eu queria chamar a atenção para algumas coisas que é muito importante da gente saber de como essas coisas são construídas, né? Então, tem muito backstage aí. Então, entender que o contexto histórico e a questão do temporal, né? Como que ela foi construída e a questão das escolas, essas fichas que você tem falado é muito importante. Uma questão de estatística, que como a gente comprova e como nossa capacidade metodológica, literalmente, dessa combinação, ela é relevante e acaba tendo um pouco dessa trend, né? Então, assim, são várias coisas que vão compondo o que vai reger a próxima geração ou as próximas tendências e afins. Eu acho que é uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas não percebem que tudo isso está por trás do porquê que aquele curso lançou, porquê que ele está fazendo uma formação específica. E toda essa narrativa, eu acho ela muito interessante. Eu ia puxar só o Rafa para falar um pouquinho das questões, até algumas dificuldades metodológicas da gente comprovar, né? Como você falou mesmo, teve uma linha que foi um pouco mais para estatística, que acaba saindo um pouco desse processo da TBC, e eu queria puxar o Rafa um pouco para falar desse contexto de até metodológico, quais são as dificuldades na real, né? Então, para não ficar muito superficial essa fala, acho que o Rafa poderia complementar, e aí depois você complementa, Rodrigão. Eu acho que, na verdade, todos os processos que o Rodrigo comentou aqui, eles estão realmente no cerne do clínico, né? Porque tem pesquisas Qualia, inclusive, mostrando que clínicos pensam em subgrupo. A gente estava conversando aqui antes do podcast sobre isso. A gente pensa e gosta da ideia de que a nossa experiência, a nossa especialização no assunto, de alguma forma permitem que a gente individualize o que a gente está fazendo para o paciente e isso traga melhores resultados. Acho que isso está por trás da cabeça de todo clínico que atua. Essa crença, essa forma de pensar. Né? E os modelos, eles tentam, todos os modelos de subgrupo, de estratificação, de alguma forma tentaram tangibilizar isso, com propostas que podem ser usadas para tentar melhorar ou pelo menos criar um step by step de como tomar decisão. Né? Um processo que a gente gosta tanto de falar, e tentar explicar como a gente toma decisão, mas a tomada de decisão humana é um processo que é muito mais difícil de explicar do que a gente gostaria de aceitar. Né? Mas acho que uma coisa... Daí a gente entra no ramo de pesquisa de intuição, livre-arbítrio, de modelo aprendizagem, aí é um outro podcast, né, Rafa? É uma panaceia, é uma panaceia e é uma panaceia que eu diria que bate muito mais em quem é da área de finanças e economia do que na gente, mas bate na gente também, né? Porque lógico. A gente hoje conhece de neurociência com relação a esse processo decisório, questiona muita coisa. Mas eu acho que o que é interessante, na verdade, e a gente já pode meio que trazer
esse estado de conhecimento. Acho que o Rodrigo também pode comentar um pouco sobre o estado da evidência, mas o interessante é que, apesar dos clínicos terem essa vontade e essa crença de tentar individualizar e de a gente acreditar que a gente consegue entregar melhores resultados individualizando, hoje o estado atual da evidência ele não corrobora com essa ideia, né? A gente tem ainda um estado de que isso não é que, na verdade, não existe evidência, mas a gente tem hoje um estado de evidência que fala para a gente que as tentativas de estratificar, a maior parte das vezes subgrupar, principalmente, não são melhores do que um one size fits all, né? Um tratamento igual para todo mundo. Porque justamente existem muitas dificuldades metodológicas nas pesquisas relacionadas principalmente à ideia, né, de subgrupo, que foi o início das pesquisas ali, como o Rodrigo descreveu. Coisas do tipo, né, a gente não tem, ou a gente trata desfechos clínicos que não são tão binários, eles não são tão preto no branco. E aí você não consegue ter tratamentos como se fosse o exemplo do AVC isquêmico hemorrágico, que é um exemplo bom de subgrupo verdadeiro, né? Se você tratar um AVC isquêmico como hemorrágico, você vai ter um desfecho ruim e vice-versa. Eles têm prognósticos diferentes, fatores associados algumas vezes diferentes. Então, assim, existem várias dificuldades Você tocou num ponto central, né, Rafa? Que o principal objetivo e toda a força de todo pesquisador que trabalha com subgrupos é na tentativa de a nossa profissão mudar desfecho. Ponto. Boa. Isso, tangibilizar, mudar desfecho. Encontrar, sistematicamente tentar elevar a média, né, do que a gente oferece para o público. Acho que esse é um bom resumo, né? Aí agora é importante colocar, e dentro da universidade, nos round tables, discussões homéricas que eu ouvi em grandes congressos também de MDT, que seria o seguinte: a guideline versus modelo de tomada decisória. Porque se a gente for falar filosoficamente na nossa profissão, vamos pegar, por exemplo, se eu atuasse 100% com guideline, Rafael, e eu estaria 100% baseado em evidência. Então, todo paciente agudo, eu faria aconselhamento, dependendo do guideline, se é europeu ou não, eu poderia usar acupuntura, eu uso calor, exercício não tem evidência na fase aguda de mudança de desfecho, e seria basicamente isso: calor, aconselhamento, acupuntura se for o americano, o europeu não, e terapia manual, certo? Vários clínicos não conseguem colocar esse modelo, porque eles acreditam que a partir desse momento você acabou com o teu raciocínio e você vira uma linha de produção. Porque daí todo paciente agudo, você vai fazer terapia manual, aconselhamento, acupuntura. Deu para entender? Não há pensamento, vira uma linha de produção. E você fecha o clínico, ele está 100% em evidência, só que ele vai pegar um cardápio, ele vai conversar com o paciente não gosta de acupuntura e faz terapia manual, e você fechou a cabeça. Para muitos físios, ele se suicida em 3 anos, se ele ficar no modelo aprisionado como esse. E se o paciente for crônico, exercício. Em alguns modelos, exercício e terapia manual. E você fica nessa, e você tiraria todo o contexto de qualquer tipo de exercício serve, qualquer tipo de terapia manual serve. Isso intuitivamente, e para os nossos valores, é a morte. Concordam comigo ou não? No dia a dia. Concordo. E aí tem um problema, que é o segundo problema, que é a questão da falácia e do discurso de palco. Se você for ver nos nossos modelos, e olha, eu faço parte de um grande exército que passou por todas as escolas de terapia manual, ou superficialmente ou profundamente, e que ama a terapia manual. Um dos maiores discursos de palco que eu vi é do seguinte: olha, a gente trata todos os pacientes com um só. Cara, a maioria dos meus colegas e a maioria do sistema, que se você for ver, quiro, ósteo, o paciente entra, cara, acaba indo na correria do dia a dia, na mesma sequência de técnicas, cara. Pega, olha leg roll, olha a perna, manipula a pelve, manipula a torácica, faz movimento com a cervical, pega a cervical alta, pega a pompagem de subhospital, libera a diafragma e pum, acabou. E aí vai linha de produção e também não muda. Porque o modelo do ser humano é assim, cara, é reducionista, é do menos esforço. E isso eu tô falando entre 4 paredes, cara. Então, se você tá ouvindo aqui, a gente não tá falando, você tá falando na tua casa com o seu headphone, e tu vai concordar comigo que muitas vezes a gente fica repetindo modelos, né? Mas aí se a gente tiver entre 30 e 40, a gente fala, ó, cada paciente
é tratado como único e tem várias associações de modelo, cara. Então, assim, existem essas grandes questões que, quando a gente fala desses 3 modelos, ou sistema passo a passo, que eu falei para vocês, ou sistema estratificado, ou sistema de subgrupagem, eu acho que todos eles evoluíram para uma tentativa de meta nossa, de a gente tentar ir realmente para o modelo juntando a saúde baseada em valor, que a gente já discutiu nesse podcast, que envolve as 3 questões, que é redução de custo, experiência do paciente e aferição de resultado clínico, junto com modelos de saúde de precisão, juntando estratificação com subgrupagem, do modelo que você acredita que, primeiro, tem que ter meta-análises ou revisões temáticas que eles façam sentido. Então, por exemplo, você vê que o MDT tem meta-análises mostrando que em pacientes crônicos ele pode melhorar, o TBC mostra que em pacientes agudos ele tem especificamente uma efetividade com evidência baixa moderada. Você tem o CFT mostrando que pode mudar a função e é uma fisioterapia individualizada, o programa de John Ford. Então, assim, se você for falar assim, Rodrigo, o que você faz hoje? Hoje, eu abertamente, para me defender, eu faço cherry picking. Eu pego estudos prospectivos randomizados de nível 7 para cima e eu pego esses modelos de subgrupagem que têm essas efetividades. Eu pego revisões temáticas e meta-análises que mostraram desse modelo e falo, olha, eu não estou atrás de ninguém. Pronto. E eu acredito que esse é o modelo que ele pode se diferenciar e mostrar valor para o seu paciente. Agora, qual é a grande evolução disso, na minha opinião? A grande evolução, como eu falei para vocês, a gente conversou, do modelo de algoritmos que nós desenvolvemos, que é o Spine Data, que o Léo é meu sócio, e a gente está com cirurgiões junto, com engenheiros de TI, que é um modelo realmente de você juntar os fatores biológicos, psicológicos e sociais, junto no modelo que você possa ter pragmaticidade numa consulta de um paciente individual. E a gente está aplicando isso em convênios, já chegamos a 300 vidas, e mostrando que um paciente você consegue coletar dados de forma remota, antes da consulta ou depois da consulta, junto com o exame clínico, junto com o exame de imagem, junto com os dados dele de risco de comorbidades, e você traçar um perfil de variáveis de complexidade e tentar chegar o mais próximo possível que esse paciente, só ele tenha essa combinação de variáveis, essa combinação de fatores. Então eu vejo que pode ser um caminho que a gente chegue, e assim como o tratamento de câncer, que já está na medicina, na saúde de precisão, eu estou atendendo uma paciente com linfoma, que ela está com um problema no joelho, e o joelho inchou, eu tenho que entrar todo paramentado na casa dela, e a droga dela foi especificamente dada por modelo genético, especializada para ela. Então, 15 pacientes com o mesmo diagnóstico dela, de linfoma dela, recebem medicações especializadas para o teu biotipo. Então, se você for falar para mim a minha crença, hoje eu acredito que o nosso modelo possa ser especializado e a gente mostrar o valor real do fisioterapeuta, mostrando que só o fisioterapeuta sabe, do ponto de vista de como a coluna vertebral, no caso, ele é uma dominância de tratamento conservador, que a gente possa chegar em pacientes com dor lombar inespecífica, a gente chegar em modelos de desfecho e que o fisioterapeuta seria essa parte central de ele conseguir diferenciar, estratificar e mudar o desfecho de pacientes assim por diante. No entanto, como o Rafa falou, a ciência não está nem aí para o que você acha. Por exemplo, a gente acabou de tomar agora uma puta de uma invertida no maior estudo que veio da Universidade de Pittsburgh, do professor Delito. Eu estava lá na confecção desse estudo, que eu visito a cada 3 anos a universidade, eu sentei nas minhas discussões, do estudo Target. O estudo Target foi a maior bolsa de estudos até hoje para uma pesquisa em fisioterapia, que foi 14 milhões de dólares. Foram feitos em mais de 9 cidades, foram utilizados mais de 5 mil pacientes, mais de 67 fisioterapeutas. Foi um modelo gigante, cara, multicêntrico, onde, na verdade, eles utilizaram o modelo do Startback, de estratificação e a fisioterapia informada psicologicamente. A grande discussão foi que muito foi investido no modelo, na modelagem estatisticamente do modelo para poder acontecer e no pouco treinamento dos fisioterapeutas para aplicar a fisioterapia informada psicologicamente. Então, basicamente, foi pacientes agudos, antes de 3 meses, que tinham o primeiro episódio de dor aguda,
e esses pacientes eram divididos na estratificação de start-back, e quem tinha médio risco e alto risco recebia a fisioterapia informada psicologicamente. E quem não tinha recebia o modelo padrão, usual care. O que aconteceu? Na minha opinião, o modelo foi, como eu falei, o treinamento foi muito curto dos fisioterapeutas e não foi feito por psicólogos em terapia cognitiva comportamental ou pessoas representantes da Universidade Keele University. É lógico que foi feito por um grande fisioterapeuta, que era um dos precursores ali dos subgrupos também, que é da Universidade da Flórida. Mas o que aconteceu? Eles tiraram um achado que é possível a pergunta, se a gente fizer um modelo estratificado, a gente diminuir a porcentagem de pessoas que viraram crônico? Essa era a pergunta de estudo. Então, foi feito grandes investimentos para isso. Eles observaram que um estudo eles publicaram que mostrou, olha, quanto menos procedimentos você faz, ou quanto mais procedimentos você faz que não está em guideline, mais chance o paciente virar crônico. Então, quanto mais itens fora do guideline você usa, mais chance o paciente virar crônico. No entanto, a taxa de pacientes que viraram crônicos, que ultrapassaram a fronteira de 90 dias, não houve diferença nenhuma. A taxa de pacientes foi 50% que receberam fisioterapia informada psicologicamente e 50% quem recebeu o usual care. Então, assim, a gente fala aqui, a gente não pode esquecer do estudo do Jonathan Hill, que fez 800 pacientes, foi na Inglaterra, foi onde foi fundada, e eles demonstraram a efetividade do programa. Eles mostraram que a ferramenta é capaz de diferenciar quem vai virar crônico ou não. Não foi essa jogada. A jogada da intervenção. Bom, a gente viu já que o cara é alto risco. Aí, a abordagem de psicologia informada, fisioterapia informada psicologicamente, em todo o modelo de educação em dor, em todo o modelo de usar guidelines, assim por diante, aí, só 15% viraram crônicos e 50% de quem não usou o modelo. Não, foi igual. Então, a ciência bate na nossa cara, você fica, um mês para se recuperar de uma decepção dessas, né, de um modelo pragmático, bonito, elegante como esse. E a gente vai tentando encontrar respostas, né, cara? Ou em questão de validade externa, por exemplo, que nem a gente está falando de CFT, outro modelo de subgrupos, o grande problema dele é a validade externa. É um modelo que tem uma curva de treinamento longa, é um modelo que o perfil do fisioterapeuta para poder ter a escutativa é importante, de empatia, modelo de empatia e modelo especificamente de muita abordagem de controle motor. Então, o grande problema também é a questão da individualidade, porque as sessões especificamente individuais de um modelo de CFT, que é também qualquer problema de subgrupos, é a questão de você jogar para grandes populações, onde vários países não têm a mínima capacidade ou a mínima condição de fazer isso. Índia, África, Brasil, o SUS e assim por diante. Né? A gente está entrando com um modelo aqui no Hospital Care em Campinas, que a gente colocou num serviço de modelo, consultas de 1 hora, utilizar Spine Data, utilizar o modelo estratificado, a forceps. Né? A experiência do paciente do NPS é 91%, né? Os desfechos são importantes, só que eu não estou fazendo grupo controle versus o usual care. E não tenho também dados do serviço anterior, porque eles não coletavam nada. Então, eu também sou extremamente cético. Os modelos, evidentemente, os desfechos melhoram, só que eu estou comparando eu comigo mesmo. Aí, no futuro, a gente fazer essas... Do Einstein, a gente fez com a ISA, a gente fez o modelo utilizando subgrupos e educação em dor, a gente conseguiu economizar com o fisioterapeuta $1.200.000. E o desfecho foi só 6% de pacientes, especificamente, que foram para cirurgias depois de 1 ano. E todos os pacientes foram indicados para a cirurgia. Então, a grande questão que eu tenho discussões homéricas com o Léo Costa é que, na minha opinião, hoje, nós todos vamos afundar, morrer abraçados, se o modelo de comparação intergrupos forem médias. Sim. E a diferença das médias tiverem que ter um effect size alto. Para mim, esse modelo estatístico nunca vai dar modelo de effect size alto. Nunca. Para mim, o modelo ideal é utilizar a estatística de uma forma diferenciada, onde, por exemplo, os desfechos de sucesso do Spine Data são 5 critérios. 5. O paciente tem que ter 4 critérios para ter tido resposta que a gente chama de sucesso, que é Oswestry abaixo de 20%, dor, o pior momento do dia, nos últimos 7 dias, dor menor ou igual a 3, 0 a 10, Global Perceived Effect de mais 5, menos 5, no mínimo mais 3, que é moderadamente melhor,
MCID 10 pontos de queda de Oswestry e MCID de 2 pontos de queda no EVA-DOR. Desses 5 critérios, ele tem que atingir 4 para você dizer que eles são responsivos. Então, daí você pega 2 grupos de pacientes, de intervenções, qualquer uma que você colocar, e a gente começar a observar, por exemplo, 100 pacientes em cada grupo, qual a porcentagem dos pacientes que atingiram os 4 critérios. Quando daí você tem o número da porcentagem desses pacientes, você aplica a diferenciação entre os grupos, um risk ratio, ou você aplica um IP, se tem significância ou não. Por exemplo, um estudo da Julie Fritz, ela fez um de ciática agora estratificando, deu margem estatística, deu MCID, foi tudo certo. Só que quando ela fez aplicando o modelo de manipulação, que ela publicou no JAMA, e saiu que fisioterapia não funciona versus o dual care, que foi uma puta de uma cagada dela, foi demonstrado que entre os 2 grupos houve diferença estatisticamente significativa na redução dos sintomas em 4 e 3 meses, só que não houve clinicamente relevante, porque a diferença entre os 2 de incapacidade foi uma diferença de 3%, e ela utilizou uma diferença de 6% entre eles, entre as médias do grupo de estatística. Só que quando você olhava no Global Perceived Effect, que era considerado o paciente que teve sucesso no tratamento, o paciente estava extremamente melhor ou recuperado, era 62% em quem recebeu o match intervention e 42% em quem recebeu o dual care. Pô, cara, se você tem uma vacina, você aplicar para o seu filho, 62% dos pacientes julgam-se recuperados. E no outro, 42%. Qual você escolheria? Então, eu falando assim, e utilizaram isso como desfecho secundário, não relevaram em nada. Então, apenas o que eu estou falando é por que a gente não tenta fazer modelos de cut-offs de sucesso clínico que são relevantes para o paciente. Ou o paciente julgando que é importante, não só o clínico. Sim. Então, a gente juntar esses modelos e a gente começar a ver quem atingiu esse sucesso. E aí joga a estatística para ver se tem diferença entre grupos. Em vez de colocar médias, médias e médias. Essa é a minha crítica hoje, e no qual, que é importante, porque a partir do momento que eu ponho taxa de sucesso, de acordo com esses critérios que eu coloquei, eu começo a comparar serviços. Então, dentro do nosso modelo, a gente tem taxas de sucesso por fisioterapeuta e por unidade de serviço. E aí a gente coloca, inclusive no SpyData, a abertura. Cara, se tu quer usar microfisioterapia, você usa, você não vai conseguir ser escapar dos desfechos de 6 semanas, taxa de sucesso com 6 semanas, com 3 meses, com 6 meses e 1 ano. E aí, cara, a gente vai ver combinações de tratamento os mais variados possível, a gente vai observar por essas taxas de sucesso pragmáticos e a gente vai aprender com muita gente que a gente desprezava, na minha opinião, e que a gente pode ter muita informação boa de combinações que a gente chama hoje de esdrúxula, mas que podem ter combinações só para, eu estou falando assim, tá? Pacientes, combinações só crônicos, a gente pode delimitar só por patologia, né? Agudos, a gente pode ser só pós-cirúrgico, você delimita a população, você delimita a condição, e a gente vê taxas de sucesso. E aí a gente começa a ver, porra, tem um outlier ali, cara. O que aquele cara está fazendo que a taxa de crônicos dele, de pacientes abaixo de 60 anos, de inespecífica, tem uma taxa de sucesso de 72%, e a gente está vendo que nossa média é de 48%, 54%. O que esse cara está fazendo? E aí a gente começa a fazer modelos de aprendizagem, de a gente escutar e ver os resultados pragmáticos e, quem sabe, surgir novos modelos de cuidado, de interações que são essas, né? Deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Uma coisa que eu acho que é importante esclarecer, quando a gente fala muito da questão da validação externa, não sei se é tão claro para todo mundo, que é uma questão de, muitas vezes, quando o Rodrigo está falando de diversas questões históricas e de escolas, vamos provavelmente dito, né? Quando a gente tenta extrapolar e tentar sair um pouco daquela bolha de onde construiu a técnica, dos resultados dos estudos primários, é uma coisa que é uma das maiores dificuldades que tem, e eu acho que tem muita relação com ciência da implementação, né? Ou seja... Usa um exemplo da vacina aí para ficar mais fácil, Foucault. Não, com certeza, porque a gente pode ter uma questão populacional, né? De isso funcionar dentro de uma região específica e tudo mais. Quando a gente começa a extrapolar esses dados e começa a entender o efeito disso em outras populações, talvez isso não funcione tanto quanto, e a gente precisa entender todas essas interações.
Então, eu acho que o ponto que o Rodrigo está querendo levantar, e eu acho que é muito relevante, é que o pessoal não percebe que muitas vezes alguma coisa realmente está lá num lugar funcionando e realmente todo mundo aderindo, você começa a sair daquela regionalidade, o efeito começa a ser diferente e começa a mudar um pouco toda essa questão do efeito, principalmente de usar essa comparativa pela média móvel, que acaba sendo muito não válida, né? Então, tem Ô, vários... Rafa, para um pouco aí, Fux, só para eu não perder. Porque essa é uma crítica que tem tido em dois modelos. Que nem o Uhum, exemplo da vacina. Adianta a vacina ser efetiva só dentro do Hospital John Hopkins, a vacina contra a Covid? Não. Ela sim, tem que ser efetiva dentro da escola estadual aqui do meu bairro, ou no bairro da sim, periferia. A vacina ela tem que ser efetiva em qualquer lugar onde ela é aplicável. Isso é validade externa, concorda? O sim, resultado tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Isso faz com que todo mundo receba cuidado e acesso à saúde universal. Esse é o perfeito. princípio da ciência. A partir desse modelo, você tem brigas entre modelos subgrupos. Por exemplo, o MDT tem uma grande briga onde os estudos que são publicados por não certificados, eles reclamam, não deu resultado porque não eram certificados. E agora não serve mais quem é formado na turma A, B, C ou D, ou nem quem é certificado, eles querem que publiquem quem sejam diplomados. Ou seja, quem tem uma curva de treinamento, você tem que ir nos Estados Unidos, morar 2 meses, ou seja, a validade externa acaba aí. Porque se você, na verdade, vai restringir o modelo de aprendizagem apenas para um pequeno número, que só eles teriam resultado, pela ciência não vale nada. Porque se só você consegue ter esse resultado, parabéns para você. Mas como benefício para a população, não adianta. O Sullivan, Peter Sullivan, mesma coisa. Quando ele teve a briga com o Ney, especificamente, que eu estava presente, inclusive, que eu acho que uma puta de uma sacanagem, e eu estou sempre apoiado com o Ney, e a linha de pesquisa dele, mostrando que aqui no Brasil você pode fazer modelo de pesquisa de CFT de alta qualidade, e a gente trouxe pesquisadores do centro deles, eles colocavam, não. A gente não aceita que está publicando no Brasil, porque vocês têm que ter 100 horas de treinamento, especificamente de CFT, para poder... Ou seja, cara, se tem que ter isso, cara, então não é modelo, não é E eles ciência. estão invalidando Entendeu? o Então próprio fica modelo aí. deles, né? Então fica aí, entendeu? Concorda, Exato. Rafael? Ainda mais com uma doença população de tamanho global como é a dor musculoesquelética no nosso caso, né? Nenhuma solução nichada ela resolve o problema, né? Uhum. Mas eu queria trazer um ponto em cima da fala, acho que do Rodrigo, já indo talvez para um ponto final, assim, que eu sei que é um ponto que ele também gosta, ele já falou aqui disso, né, da saúde de precisão, que hoje eu tenho até uma crença com relação a isso também, pessoal, que eu acho que, eu concordo contigo nisso, Rodrigo, que a pesquisa feita através de comparação de médias, acho que ela tem um limite, né? Qual que é a aplicabilidade dela? Eu estou na frente do seu João, da Dona Maria, eu não tenho noção do que vai acontecer com o seu João e com a Dona Maria no futuro, e aí eu pego um pool de dados de uma população que é semelhante a esse paciente em questão, e entendo o que na média acontece ao longo do tempo, qual que é o prognóstico médio, quais na média são os fatores que aumentam o risco dele evoluir mal, e quais são as intervenções que na média funcionam para esse indivíduo. Mas tem um limite, porque eu abro mão do indivíduo para poder ter esse efeito médio, para poder olhar para o futuro. Essa é a definição. Quando você faz pesquisa com base em média, você está literalmente recorrendo à população para você poder estimar o que na média aconteceria com ele. Então, eu não acho que as próximas pesquisas, ou as pesquisas que vão conseguir validar um tipo de individualização do tratamento, vão ser as pesquisas que recorrem a um tipo de metodologia populacional. Acho que não Lembrando, né, até Rafa, que eu não estou falando isso, não tirei da minha cabeça. As grandes discussões dessas são em estudos bilionários de grandes farmacêuticas que estudam dor, por exemplo, opioides, que eles estão criticando o uso de médias e estão indo para modelos de respondedores para encontrar esses fenótipos ou pessoas que têm fenótipos específicos para cada medicação, tá? Então essa é uma discussão que já está arduamente dentro da área da farmacologia, de grandes farmacêuticas, envolvendo drogas, tá bom? E não só drogas, né? A gente tem hoje várias linhas de intervenção também. A droga, com certeza, é onde tem mais dinheiro, né? Mas toda a parte de genômica e small data, ou saúde de precisão, como a gente puder falar, eles estão indo para o mesmo caminho, assim. Ao invés de a gente usar medidas populacionais para tentar individualizar o tratamento, talvez a solução seja você ter uma quantidade de petabytes de dados de uma pessoa e conseguir tomar melhores decisões para aquele indivíduo, né? Inclusive, o termo hoje é small data, né? Você tem muitos dados coletados ao longo do tempo das pessoas, assim, omnichannel, de diversas fontes diferentes, desde wearables, a questões físicas, questões genéticas, etc. E com base nisso você conseguir entender o que funciona para aquele indivíduo. Essa talvez seja a última barreira, né, ou o futuro, por assim dizer, para onde está indo o futuro mesmo, com relação à ciência de dados, com relação
ao barateamento de muitos exames, e acho que na nossa área vai ser o mesmo caminho, né? O Rodrigo, né, com o projeto do Spine Data, está indo por esse caminho, a gente na Tato está indo por esse caminho também. Então, eu acho que é uma possibilidade de futuro, que vai nos ajudar, com base numa quantidade grande de dados relevantes, a gente conseguir talvez individualizar para aquele indivíduo de fato, sem colocar ele num pool populacional, a gente conseguir entender para aquela pessoa, talvez, qual seria uma trajetória com mais chance de ter sucesso. Então, eu acho que a gente caminhou, né, está caminhando de um modelo mais estratificado para um modelo de saúde baseada em precisão, ou saúde de precisão. Mas a grande questão eu acho que o que a gente estava conversando aqui antes, né, Rodrigo, se você quiser dar a sua opinião também sobre isso, que é o que a gente ainda pode encontrar um desfecho, assim, você ainda pode nos surpreender, que talvez, mesmo quando você vá para a saúde de precisão, talvez a gente ainda não consiga achar que, na perspectiva do tomador de decisão, a gente é mais custo efetivo, né? Mas a gente volta para trás no modelo que a gente errou lá atrás, do modelo de sistema de saúde, onde ou a gente está encontrando ou querendo encontrar, a gente entrou e fez um modelo que nem o Yuval Harari. A gente usou nossa mente criativa e a gente transformou uma questão simples, prevalente, que é dor na coluna, a gente complicou, transformou num modo de vida e a gente medicalizou num tão absurdo que a gente estragou todo o processo e estragou o paciente, porque daí a gente meteu uma crença no paciente. Assim, subjetivamente falando, estou falando o seguinte, a gente estaria criando... Eu vou dar um exemplo para você, né? Como eu falei, nos Estados Unidos tem uma linha. Nos Estados Unidos tem clínicas de whiplash, de síndrome do chicote. Todos os estudos que você clica, dor cervical, neck pain, no PubMed, os primeiros 2 vêm whiplash, e que não melhora de nada. E a gente sabe que foi um modelo criado, um sistema criado lá nos Estados Unidos e em alguns outros países também, onde se você bate o carro, alguém bate no seu carro, atrás, em menos de 24 horas tem um advogado te ligando, perguntando se você quer processar o cara, porque na verdade não é o cara que vai pagar, na verdade é o seguro do cara, e você pode receber uma grana se você ficar com alguma incapacidade temporária ou alguma incapacidade duradoura. Esse modelo surgiu nos Estados Unidos desde a década de 70 e transformou numa indústria de incapacitados por whiplash. O paciente ele não percebe hoje que ele vai ficar incapaz do whiplash porque, na minha opinião, entra já uma imagem e uma informativa dele, que ele lê tanto isso, ele vê tanto na mídia isso, ele vê tão do senso comum isso, que quando bater o carro ele fala, cara, eu vou ter alguma coisa na cervical, entendeu? Então foi criado um modelo. Por que eu estou falando isso? No Brasil, o último paciente que eu atendi de whiplash foi há 8 anos, um só. Eu não vejo isso aqui, porque o nosso sistema é diferente. Então, imagina nós lá nos Estados Unidos querendo criar estratificação, saúde de precisão, no modelo que foi criado ficticiamente, foi imposto por uma cultura. E aí você está tentando criar uma saúde de precisão como se fosse uma condição que a gente está tentando resolver, mas quem criou essa condição fomos nós. Então é totalmente inútil. Você está querendo criar uma solução para alguma coisa que você mesmo criou, cara. E o negócio teria que ser feito um reset e falar, cara, isso aqui é gripe, caralho. É gripe. Então, assim, a mesma coisa que a gente também quiser fazer saúde de precisão para uma gripe durar menos de 7 dias. Então, pode ser que o final da linha a gente fique abraçado na beira do precipício, que a gente chegou no fim da estrada a falar... o negócio é muito mais simples do que a gente imagina, a gente que estragou tudo. E, ou, na verdade, a gente possa também ter a linha de que a gente vai ser os grandes, realmente, players do mercado, porque nós conseguimos construir linhas de pesquisa de modelo de saúde de precisão e que a gente consegue realmente tratar cada paciente como ele deve, naquele momento da vida dele, e o Spine Data está mostrando que, na verdade, pacientes em tempos diferentes, 6 meses depois, 8 meses depois, combinações diferentes de dados, porque ele tem fases diferentes da vida, e você cada vez mais dando atenção para o seu paciente, ele sendo de fato único, sem estar no discurso, mas com dados. E aí a aplicatividade, o treinamento para você entregar o que, na verdade, o algoritmo deu, que é como se fosse um Waze, porque se você colocar a rua errada no Waze, o Waze vai te levar para o lugar errado, então o algoritmo não te dá nada de informação que você, como clínico, não colocou a veracidade do seu exame físico, da anamnese, da coleta de dados de questionários do paciente, ele não vai entregar nada picadinho. O resultado do algoritmo depende da precisão que o clínico colocou o dado, né? Então, isso envolve treinamento, envolve atenção, tempo disponível. E eu vejo assim que eu sou
Então, assim, como eu falei, Rafa, hoje os modelos de estratificação, subgrupagem, metric care, esse puto trabalho que a gente tem de expertise de criar como se fosse um sniper, tá apanhando da ciência das médias, de um usual care super simples. Eu nunca me esqueço, cara, o Léo, eu fui banca do Daniel, que é um dos maiores fisioterapeutas clínicos que nós temos hoje no Brasil, Daniel Azevedo, que foi um dos maiores, um dos instrutores de ponta do modelo da Charman, e ele fez o mestrado e doutorado dele no modelo da Charman. Então, a aplicação da técnica foi feita por ele, o cara mais treinado possível dentro do modelo da Charman. E ele viu, foi tão lindo que ele viu que, na verdade, um grupo de pacientes controle com 5 exercícios para ser feito em casa foram exatamente iguais a todo o modelo de estratificação da Charman. E ele foi bonito que, a partir desse momento, ele não deu nem mais treinamento da Charman, nem mais ensinou o modelo, e ele chegou ao fim da verdade dele, entendeu? Então, eu ainda não cheguei ao fim da minha verdade, e eu quero chegar, antes de aposentar, a minha verdade. Que se, na verdade, tanto faz a gente botar todo mundo na água, bota 30 pessoas na água para tratar dor lombar, ou bota todo mundo 30 pessoas numa sala de yoga, que vai ser mais barato, e a gente coloca outros diferenciais como atendimento, como preço, como cuidado, ou não. Ou vale a pena cada paciente ser tratado como único. Essa é a mensagem que eu tenho aqui, e cenas para os próximos capítulos do nosso futuro. Eu acho que a gente vai estar vivo ainda para descobrir isso, né? Eu também acho. Eu acho que a gente vai estar vivo. Eu acho que eu também tenho essa fé, Isso eu Rodrigo. estou falando para joelho, para ombro, para tudo, tá? Não estou falando só de coluna. Com E certeza. estou falando para modelos de precisão. Eu acho que, na verdade, assim, faz muito sentido, né? Porque é até uma ingenuidade nossa, humana, né? Achar que a nossa mente humana, totalmente limitada e cheia de viés, é capaz de entender a multidimensionalidade de uma queixa de saúde qualquer. Que a gente consegue, de alguma forma, conceber e fazer sentido da absurda quantidade de dados que pode, naquele indivíduo, fazer com que ele tenha uma queixa, né? Então, é uma ingenuidade humana, praticamente, achar que a gente consegue navegar nessa incerteza. Talvez a gente até consiga, como traders conseguem, talvez seja muito mais, no caso dos traders, seja mais acaso do que outra coisa, né? Mas em outras áreas, a gente tem um quê de tomada de decisão, mas faz muito sentido achar que o uso de algoritmos, que a gente conseguir usar bons dados, vai nos levar para um caminho melhor. E pode até ser, eu até tenho essa fé, que assim como no caso do AlphaGo, né, o algoritmo que foi criado para jogar Go, o jogo mais complexo do mundo, com o maior jogador do mundo, o algoritmo começou a achar novos movimentos que nunca tinham sido concebidos. Talvez a gente consiga, como o Rodrigo falou, encontrar novos caminhos que a gente nunca concebeu antes. Eu tenho essa mesma fé. Mas pode ser, e é importante, né, entender que o que nos move como clínicos a querer sempre achar que a solução está logo além da curva, essa nossa inquietação de, poxa, a gente ter a crença de que a gente, ao individualizar o tratamento, gera melhores resultados. A ciência não está mostrando isso. E tem um spoilerzinho, né? Tem outros players chegando nessa competição, né? Por exemplo, eu estou abismado, e quem está antenado nos estudos agora, eu vi 2 estudos que eu fiquei abismado, estudos, grandes publicações do JAMA, 3 publicações, de grupos de pesquisadores de psicólogos. Eles pegaram, entraram com tudo na dor lombar, falando dessa porra aqui para mim, dor lombar crônica, montaram um modelo de educação em dor, terapia cognitivo-comportamental, aceitação e compromisso e exposição gradativa, eles fazendo, cara, os resultados de melhora de dor e de função, eu falei, eu nunca vi isso na minha vida, deve estar errado. Aí publicaram de novo no JAMA essa porra, eu falei, cara, e aí deram um nome para esse novo modelo, e que foi feito por psicólogo. Falei, cara, será que eles agora entraram com o pé no peito? Ah, vocês estão fazendo, vocês fisioterapeutas estão querendo aplicar educação em dor, fisioterapia informada psicologicamente? Peraí, deixa a gente agora entrar nessa brincadeira aí para vocês verem que é bom para tosse. Eu estou abismado com esse modelo de 2 publicações recentes nos últimos 3 anos, grandes publicações com grande número de pacientes. Eu estou estarrecido, estou assimilando esses dados e falando, meu amigo, o que esses caras vieram para fazer aqui? Porque eu nunca vi médias de valores iguais na minha vida em diminuição da dor. Então, assim, tem player chegando aí que pode ter coisa nova também, viu, Rafa? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que acho que esse é um assunto que ainda tem muita lenha para queimar, né, Rodrigo? Acho que a gente pode ser que a gente comprove ali na frente e descubra que a gente talvez está no melhor caminho, pode ser que não, né? Mas acho que o futuro é bem promissor. Eu acho que a gente vai estar vivo sim, porque as coisas avançam muito rápido hoje, né? A tecnologia, eu também acho. ela avança numa velocidade absurda. Se pensar que a área de machine learning, ela tem mais ou menos 7 anos
como área de pesquisa. Pesquisa, óbvio que desde 1960 você tem a machine learning como área, mas na saúde é muito mais recente. E a gente tem coisas muito rápidas saindo, assim, a área está sendo revolucionada a cada mês, a cada semestre. Então, vai ter muita coisa legal saindo por aí. Mas saiu um estudo aí, você viu? Eu dei risada do Watson da IBM e tomou pau em dor lombar crônica. O Watson tomou um pau em várias coisas, na verdade. O Watson tomou um pau em várias coisas. Não funciona dor lombar. Quase saiu fumaça do Watson. Muito bom. Sensacional. Rodrigão, eu duvido você fechar esse episódio aqui em 1 minuto para fazer uma palavra final. Bom, de novo agradecendo esse brainstorm que nós fizemos, de duas pessoas que eu admiro muito e que estão na vanguarda também do pensamento contemporâneo da nossa profissão. A palavra, eu acho que é humildade. Humildade é a palavra dentro do desafio que a gente tem. Mas também junto com perseverança, né? A gente tentar realmente focar em mudanças de desfecho. Eu acredito piamente que eu posso contribuir na área da fisioterapia com a questão de software de algoritmos para facilitar o raciocínio clínico do fisioterapeuta na área musculoesquelética. Essa vai ser a minha função até eu aposentar, de criar os modelos de softwares que ajudem na consulta a criar caminhos estratificados e personalizados, com a mais alta evidência disponível na nossa área. Mas, como eu falei para você, eu vou fazer o possível dentro, que é uma crença, né? Isso é uma crença. E essa crença ela pode ser validada ou não. Mas a jornada vale a pena, não importa qual o resultado final. Uhum. Sensacional. Eu diria que, para fechar, se eu fosse escolher algum fisioterapeuta para gravar o AlphaGo, versão fisioterapia, eu escolheria Rodrigo Vasconcelos, que eu queria ver essa máquina ganhar da mente do Rodrigo, tá? Então, assim, a gente fecha eu não o episódio. Eu não ganho nem da minha filha, velho. Pô, tô dando uma moral aqui, mas tua filha talvez seja alguma coisa, uma evolução da tua, né, Rodrigo? Então, vale pensar nesse aspecto. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer aqui sua presença, toda essa discussão. Com certeza essa discussão vai continuar, a gente vai trazer o Rodrigo várias vezes aqui para... Será que no metaverso vai ter dor lombar, Rafa? Não tenho dúvida. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Você tem dúvida? Será que vai ter avatar com dor lombar? A solução não é o metaverso, que o avatar não vai ter dor lombar, acabou, não vai ter físio. Dá para pagar lombar, né? Acho que no avatar. Faz ele sem a coluna lá, já resolve o problema. Bom, então a gente espera que o próximo episódio seja gravado no metaverso para vocês verem essa discussão todas com dor lombar. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Valeu e até a próxima.